as espécies eucarísticas, fazia adorações por horas infindas. Manteve a lucidez por causa do contato com Jesus e a Eucaristia, fazia verdadeiras peripécias para conseguir celebrar a Santa Missa. Todas as vezes que eu me encontrava com ele, eu experimentava, eu gosto de dizer, uma santa vergonha. Era tanta luz, com tamanha simplicidade. Uma vez estávamos pregando juntos o Retiro Mundial de Sacerdotes em Monterrey, no México. Eu fiz uma pergunta a ele. Por acaso, durante a sua prisão, porque alguém tinha me dito assim, com meias palavras, eu não sabia bem a história. Alguém me disse que durante a prisão você ordenou sacerdotes. Ele disse assim, só 6. Como foi isso? Não, porque os bispos do Vietnã estavam com medo de muita coisa. Como eu já estava preso, quando tinha alguém para ser ordenado, mandavam para mim. Eu fiz amizade com o meu carcereiro, e o companheiro dele era sempre aquela dupla de Cosme e Damião de soldados. O companheiro dele gostava muito de festa, então nós despachávamos o companheiro, ele ia para a festa e o carcereiro fazia entrar na prisão quem seria ordenado. Eu celebrava a missa tranquilamente, ordenava, tendo o carcereiro como coroinha, como acólito, e depois ia embora o padre novo. Eu pensei, meu Deus, como este homem fez verdadeiros malabarismos e se manteve lúcido durante aqueles 13 anos de prisão, em paz, de forma que ele incomodava a todos e estava preso. E o governo do Vietnã achava que o latim era uma língua assim para esconder as coisas. E para entender certos documentos da igreja, pediram que ele ensinasse latim a alguns soldados, e ele aceitou. E como ele era proibido de rezar em voz alta, né, e cantar, ele encontrou uma forma. O carcereiro dele e os outros que aprendiam um pouco de latim, para praticar, ele ensinava os hinos em latim. E ele disse para mim, quantos anos eu vi aqueles soldados descendo para fazer ginástica e tomar uma ducha de manhã cedo. Eu não podia cantar nem rezar, mas neles eu ouvia cantar, Veni Creator Spiritus, Salve Regina. Quando ele foi nomeado cardeal, nós nos encontramos em Roma e eu fui para a cerimônia e ele me disse, Alberto, tudo na minha vida foi marcado pela doença. Eu estudava em Roma, muito jovem, e tive tuberculose. Voltaria para o Vietnã e o médico me chamou e disse assim, o senhor tem 2 coisas que não pode fazer. Trabalhar muito, cansando-se, e falar muito. Ele disse, foram as 2 coisas que eu mais fiz. Quando foi, quando foi nomeado bispo, de uma diocese lá do interior, depois quando foi transferido para Saigon como arcebispo coadjutor, é que ele foi preso. Quando foi nomeado bispo, fazendo um controle médico, estava com um cancro na próstata. O médico disse que não havia jeito, ele disse, então fez a cirurgia, ficou bom. Foi bispo, depois arcebispo, 13, quando foi nomeado arcebispo de Saigon, foi preso.
um dia de Nossa Senhora, 15 de agosto. Ficou 13 anos preso. Depois de alguns anos, ele foi solto, sem nenhuma explicação, sem nenhum julgamento. 13 anos, sem nenhuma sentença, nada claro. Mas foi solto e expulso do Vietnã. E ele me disse, eu não tinha nem nacionalidade. Essa é a graça do Vaticano ser um país, porque eu ganhei nacionalidade vaticana, ganhei um passaporte do Vaticano. Não sei se sabem que muitas pessoas que sofrem por problemas políticos, a Santa Sé lhes dá a nacionalidade. Porque a gente nesse mundo que não é de país nenhum. E ele disse, agora o Papa me nomeia cardeal. Eu fui fazer um check-up e descobri que estou com um câncer no intestino, um cancro. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou à Austrália, onde morava a mãe dele, com quase 100 anos, vou visitar a minha mãe, depois eu vou fazer os exames e fazer a cirurgia. Ainda viveu alguns anos, morreu santamente. Agora o processo de beatificação, teve há poucos dias um momento solene em Roma para um determinado passo lá no processo de beatificação. Conhecer uma pessoa como ele e ter a alegria de conviver em várias ocasiões, eu vi aquele homem sofrido com um sorriso indescritível, com uma serenidade para enfrentar a perseguição, a enfermidade, a morte. Eu estou em paz, citava ele, o Papa, o apóstolo São Paulo, porque o Senhor me amou e se entregou por mim. Queridos irmãos e irmãs, desfrutem o testemunho que uns podem oferecer aos outros. Se eu pudesse passear pelo coração das pessoas que aqui se encontram, certamente existem muitas pessoas aqui que foram provadas pelo sofrimento, pela perseguição, e são pessoas de boa cepa, de intensa vida cristã. E eu não sei se nós já olhamos bem ao nosso redor e já descobrimos que há pessoas que, sem abrir a boca, nos colocam em paz, porque só caminham na presença do Senhor. Deixem-me contemplar com todos os que aqui se encontram a figura, essa personalidade a que me referi agora mesmo, João Batista. A formulação que está nos Atos dos Apóstolos é a mesma que está nos Evangelhos, mas eu gosto muito da frase que está no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Eu não sou aquele que pensais, contando a história, claro. Com João, e com muitas pessoas que querem fazer a aventura da santidade, nós conhecemos primeiro aquilo que a pessoa não é. Alguém que é íntegro na sua personalidade, na sua busca da santidade, acolhe a própria história sem querer ser aquilo que não é. Com João Batista temos um belo desafio. Deus o ama, Deus a ama com a história que você tem. A falta de paz interior